Olá, faz bastante tempo que eu não gravo, nós estamos em maio e eu não gravo há um tempo, não por falta de acontecimentos ou de coisas a compartilhar, tanto eventos quanto avaliações sobre esses eventos, curiosidades, mas eu estava sem tempo até para filmar. Houve um momento em que eu caí estafada de tanta coisa e tudo nos desgasta. E é claro que ensina também, mas muitas vezes arranca uns pedaços da gente, assim, dilacera, né? E eu tô falando tanto dentro do grupo feminista do qual eu participo e que nós saímos rachadas do segundo encontro nacional que nós realizamos aqui em Brasília, né? Houve uns comportamentos traiçoeiros, sujos, politiqueiros, sabe, assim, canalhas dentro do grupo tão pequeno, um grupo tão pequeno e de mulheres, aí você não espera e acontece esse tipo de coisa. Pessoas que agem sem nenhum escrúpulo. E paciência, né? Gente assim existe em todo lugar. É uma pena. Mas então vivenciamos isso e aí eu já estava estafada por causa da experiência anterior, que foi do 8 de março. E aí então, quando acabou o segundo encontro nacional do meu grupo, nossa, eu estava destruída. Hoje nós tivemos manifestação e aí eu saí, teve uma hora que eu saí e eu estava tendo uma sensação de que às vezes me dá, talvez seja cansaço, mas me dá uma sensação de que eu vou ter de novo uma crise de pânico, né? Eu tive uma crise de pânico mesmo, que não foi uma crise só, foi uma sucessão, até que eu fiquei impossibilitada de trabalhar, perdi o emprego, um monte de coisa, e aí fui diagnosticada. Eu estava com síndrome de pânico, né, naquela época. E agora, talvez por causa do cansaço, da pressão, das decepções, de tudo junto, eu esteja tendo uns assombros de pânico de novo. Então hoje eu estava lá e eu senti isso. E aí eu saí muito rapidamente de perto das pessoas e fui pro meu carro. E eu sabia que eu não estava fazendo o correto, o mais certo, mas era uma sensação de... parece que a gente vai morrer. É uma doença meio delirante, né? Me dá uma asfixia, uma taquicardia. Eu fico meio gelada. E aí eu saí. E aí eu fui pra eu não tinha condições de dirigir muito, porque eu tava alterada mesmo. E aí eu não tinha almoçado. Acho que juntou tudo. E aí eu corri pro cinema. Fui pro cinema no fim da tarde. Engraçado, eu tava conversando na terapia na semana passada e o meu terapeuta teve um insight, né? Ele falou: Sheila, não existe lugar, espaço para momentos lúdicos na sua vida, né? E aí, às vezes, quando há, você interpreta como folga, como se você não devesse, não pudesse. E é preciso equilibrar. A gente trabalha, faz as coisas, né? Tem que ter todo um comprometimento que é muito sério, mas é necessário também o elemento lúdico, o momento de ludicidade, de prazer, né, na nossa vida. Aí eu falei pra ele: eu descobri há muitos anos que eu gosto de ir ao cinema. E eu sempre ia também, mas realmente eu ficava com esse peso na consciência, achando, fugir, tô fugindo, tô indo ao cinema. E muitas vezes também eu ia e
assistia uns filmes, sempre esses filmes cabeça, né? E aí sofria, com alguns deles eu sofria desesperadamente, né? Porque alguns são muito terríveis, muito tristes. Por exemplo, um filme recente, não tão recente assim, né? Já vi tantos depois disso, mas que é tristíssimo, não tem como você não sair dilacerado, se chama Moonlight. Que filme horrível, que filme, quer dizer, é belíssimo, é maravilhoso, mas que existência difícil, né, da personagem, assim, que, minha nossa. Aí todo dia eu assisto, né, alguma coisa, se não for no cinema é em casa. Aí hoje eu corri como eu tava me sentindo mal, eu fui assistir um filme pipoca, sabe, assim, um filme bem blockbuster, né, bem assim, pra ver se eu me divertia e melhorava, me acalmava, né, e voltava ao normal. Aí eu assisti Rei Arthur. Gente, é muito louco, né? O cinema estadunidense, ele mesmo o filme mais entretenimento, assim, mais recheado de efeitos, efeitos especiais e tudo, eles têm uma obsessão. Eu tenho percebido ultimamente uma obsessão maior, né? Acho que sempre houve, mas agora tá pior, que é a família, né? Tudo é a família, a redenção é a família. Mesmo a família que você cria, a família no bordel, os amigos, aquela rede de contato com os apoiadores, seus comparsas, que formam uma família, sabe? Assim, é muito forte isso. E aí eu choro, né? Ai, meu nossa, o pai do menino que morre, o menino, o bebê, tudo isso assim, nossa, mulher que apanha. Aí eu choro. Quer dizer, o filme é de entretenimento, então eu lá chorando. Mas, assim, com muito mais diversão do que um filme, sei lá, esses dias eu assisti também Corra. É um filme que aborda preconceito racial por um outro viés, né? Porque é ficção, mas não assim, ficção no sentido, claro, é um filme, mas não é um documentário, mas é quase uma ficção científica, né? Essa questão da ciência, os avanços da ciência. E aí é um filme de terror, mescla, né, terror com essa coisa científica e suspense, sei lá, tudo misturado. Você fica muito, o coração na boca, assim, sai daí, fuja daí, né? E, bom, é isso. Aí eu tava lá no cinema, aí quando terminou o filme, aí eu percebi que eu tinha esquecido de tudo, dado uma acalmada. Eu acho que eu vou precisar, não sei, dar um tempo pra mim mesma, sabe? Eu venho desde o início do ano, ou antes até, numa roda viva. E eu tava pensando também que, ai, nossa, eu tenho tudo que eu preciso, né? Eu tenho tudo que eu quero, a minha liberdade. E tenho a minha casa, as minhas coisas, meu carro, meus livros. Não preciso de mais nada, não preciso tirar nada de ninguém. Porque a vida foi muito generosa comigo. Sempre foi. Mesmo agora, assim. Mesmo quando eu reclamo, ai que droga, preciso de mais dinheiro. Todo mundo precisa, mas eu preciso e tal. Mesmo, né, assim, nesses momentos eu tenho que reconhecer que a vida é muito generosa comigo. Sempre foi. E a outra... E aí eu tava pensando nisso porque tava lá vendo, né? O garoto é rei, mas aí ele cresce como plebeu, né? Mas talvez a única coisa que eu não tenha tido habilidade, mesmo a vida tendo me dado, sim, né? Eu tenho uma família, mas essa vivência familiar e essa habilidade que os personagens têm, né? Os párias,
os excluídos, os que estão na base da pirâmide, eles de construir uma outra família, né? Eu não sou competente para isso também. Não consigo. Não consegui. E estava falando com, não sei, acho que com um amigo, estava conversando com alguém sobre isso, né? Essa coisa, de relacionamentos. Gente, que surpresa, né? Semana passada eu recebi uma declaração. Alguém estava interessado em mim, mas era uma mulher. E foi muito bonito, assim, porque ela me falou, nossa, desde o encontro, quer dizer, ela me conheceu antes, e falou que ela mal conseguia falar comigo, porque ela me achava assim tão bonita, tão forte, tão não sei o quê. E aí ela veio a Brasília e a gente se viu, assim, mas eu fui nessa de anfitriã, né? Ah, vamos fazer alguma coisa então, sim, vamos sair pra tomar alguma coisa, conversar e tal. E aí ela conversa vem, falou bastante da vida dela e tal. Eu conversei um pouco. E aí uma hora eu falei, né? Eu conversando, eu falei, ai, nossa, eu sei que eu tô tão fechada para relacionamentos, tô tanta preguiça, tô completamente alheia a isso. É como se eu tivesse me aposentado. Aí ela fez uma expressão de susto, assim. E aí acho que ela tomou coragem e de repente ela falou assim, quando eu fui embora, eu pensava assim, nossa, eu mal conseguia falar com você, porque assim, assado, e também achei que não era o momento de chegar em você, alguma coisa assim, mas queria que você soubesse que eu fiquei afim, né, sei lá, assim. Aí eu levei um susto, porque eu não esperava absolutamente, né, e achei tão bonito, porque é um tipo de coisa que sei lá, acho que às vezes a gente pensa que não acontece mais, né? Alguém se declarar pra você, né? Mesmo que não seja uma coisa séria, claro que não era. A gente se conheceu, conviveu pouco tempo, ela ficou afim, assim, me achou bonita, interessante. Isso, não é um que eu te amo, não é isso. Mas mesmo assim, uma pessoa se dar ao trabalho, se expor, né? Ter essa consideração, esse nível de falar pra você, eu fiquei interessada em você, é lindo, é lindo. Eu não esperava mais ouvir isso nunca. E eu fiquei tão sem graça, porque infelizmente eu não correspondia, né? Eu realmente não esperava. E aí eu tentei ser o mais delicada que eu pude, né? Nossa, me desculpe, eu tô tão alheia a isso que eu nem, talvez por isso eu não tenha percebido, me desculpe, tá, né? Mas depois, no dia seguinte, assim, que eu consegui pensar em algumas palavras, mandei uma mensagem pro zap dela e pedindo que me perdoasse por decepcioná-la, mas que se ela quiser uma boa e nova amiga, eu estarei sempre aqui. E tenho certeza, né? Isso vai passar e as amizades são eternas, né? As amizades podem ser eternas. Mas se eu me interessasse por alguém hoje, mesmo se eu me interessasse, apesar de estar me sentindo completamente incapaz disso, porque é muito tempo só, eu tô acomodada na minha zona de conforto. E ai, gente, parece que eu deserotizei, né? Então parece que eu não sinto mais nada. Ou às vezes sinto, porque cá entre nós, né? O ator que interpreta Arthur, minha nossa, isso aqui que é aquilo? Ai, é do outro mundo, você é um viking, é uma coisa da... Nossa, só que assim, né, esse meu olhar colonizado, né, cara do hemisfério norte, alto, loiro, de olho azul, Mas assim, brincadeiras à parte, né, ele é mais bonito que o Brad Pitt, gente, é a coisa mais louca que eu já vi. Mas, bom, tirando isso, né, eu percebo que
Mesmo que eu me interessasse por alguém, eu não faria nada e deixaria morrer, porque na verdade, eu acho que eu sou uma amazona e por isso eu nunca fiquei em casamento nenhum também, porque eu tenho a minha liberdade. Eu sou uma mulher que sente ira. Hoje muito menos, hoje eu consigo me controlar. Eu já fui devastadora. Hoje eu consigo não destruir tudo à minha volta. Mas eu nunca vou me enquadrar. Eu não consigo. Eu nunca vou obedecer. Eu nunca vou fazer esse papel, né? Esse papel que se espera da gente, de colocá-lo em primeiro lugar. Isso não vai acontecer. Isso até já aconteceu, quando eu ainda era bastante inconsciente. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, e não só amadurecendo emocionalmente, mas politicamente, a gente percebe que algumas coisas deixam de ser pra gente. E acho que é isso. Como eu estava falando na terapia, eu passei por 5 casamentos. Todos eles curtos, todos eles com finais difíceis, em todos eles paixões fulminantes que acabaram, e quando acabaram, acabou tudo, né? Todos eles muito intensos, todos eles com finais muito dilacerantes para mim, às vezes em mais de um aspecto. Sobrevivi a eles e parece até que eu troquei de pele e nunca mais vou conseguir viver nem sequer um relacionamento, porque fico pensando, gente, do jeito que eu mudei, assim, eu já sabia disso mais nova. Eu nasci e renasci muitas vezes nessa vida, mas desta vez foi muito radical, né? Muito radical. Então foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu encontrei a paz. Mas ao mesmo tempo, de duas uma, né? Ou você não se arrisca mais nisso, porque você pensa, realmente eu aprendi, desenvolvi milhões de habilidades em muitas coisas, melhorei em muitas coisas, mas nesse aspecto eu vou permanecer, acho talvez o mais sábio, né, que eu tenha alcançado, mais alto grau de sabedoria que eu tenha alcançado, seja aprender a solitude, e viver só, e ser feliz sozinho, e não perturbar, e não envolver mais ninguém na minha vida e nas minhas, né, porque é dividir a vida.